Hoje nós vamos mostrar aqui uma pasta pronta de um cliente que vai nas próximas semanas, vai entregar a sua documentação e fazer o seu pedido de reconhecimento de cidadania junto ao consulado italiano em São Paulo. O que tem nessa pasta pronta e que é importante você ter no seu caso quando for apresentar o seu pedido? Primeiro de tudo, a árvore genealógica. No próprio consulado italiano em São Paulo, no site do consulado, tem um modelo de árvore genealógica para você preencher e colocar os dados ali dos seus antepassados, tá? Por que é importante ter a árvore genealógica? Porque nos termos da lei que regula o reconhecimento da cidadania italiana, a gente precisa demonstrar a sequência lógica ali da consanguinidade, né? Por onde o sangue do italiano passou até chegar em você. Mas eu vou entregar todas as certidões. Sim, nós vamos mostrar aqui todas as certidões que você vai entregar. Porém, precisa ter um desenhinho ali para que tanto o funcionário que vai te atender ali no momento, quanto um juiz ou um oficial de comune, entenda a dinâmica da sua família. Nesse caso aqui, é curto, né? O italiano é o bisavô do requerente. Então, no caso dessa pasta aqui, são poucos documentos. Porém, no caso de uma família aqui que a gente está fazendo um processo judicial, vejam quantos documentos. Aqui a gente tem nascimentos, casamentos de primeira, segunda, terceira geração, os mais recentes. Alguns requerentes são divorciados, então tem cópia do processo de divórcio. Tem uma criança que é adotada, então tem cópia do processo de adoção. Isso é muito documento. E através desses documentos, a gente vai entender, lógico, né, o caminho do sangue. Porém, o esquema da árvore genealógica, ele é muito didático. Então, quando o oficial do consulado, o oficial do comune, ou ainda um juiz do processo judicial, ele analisa aquele esquema gráfico, ou mesmo uma árvore genealógica esquematizada em formato de texto, ele vai conseguir entender o caminho do sangue dessas pessoas. Depois, vamos lá. A gente tem a certidão negativa de naturalização. Ela comprova para o governo italiano que no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, aquele italiano, o dante causa, ele nunca se naturalizou. Depois, a gente tem o nascimento do italiano, tá? Aqui é a certidão de nascimento do italiano lá na Itália. Nesse caso aqui é o bisavô do requerente, nasceu em 1889. Depois ele veio para o Brasil, em 1917 ele se casou. E a gente tem aqui certidão de casamento em interteor. A certidão de interteor ela é muito mais completa, né? Então ela vai constar assim, que no dia 3 de março do corrente ano, compareceu o cidadão Giuseppe e a senhora Aparecida e manifestaram interesse em se casar, etc. E ele é natural da Itália, da província de Avellino. Ela é brasileira, filha de italianos e tem toda a qualificação das pessoas. Isso é o que importa para o pedido de reconhecimento de cidadania, tá? Depois do casamento desse italiano, o que a gente tem? A gente tem o óbito dele, né? E no óbito dele, também em interteor, consta que alguém compareceu ali no cartório, declarou o falecimento desse italiano, que ele era italiano, natural naquela cidade, naquela província lá na Itália, etc. Né? Depois, ainda no âmbito do consulado, né, da entrega administrativa, a gente vai ter nascimentos, casamentos e óbitos de todos aqueles que estão no caminho do sangue. Lembrando, no caso, o requerente é bisneto de um italiano, então o seu bisavô faleceu e o seu avô faleceu também. Então a gente tem nascimento, casamento e óbito do avô dele também, que são todas as três aqui. Depois, nascimento e casamento do pai do requerente e o nascimento do requerente. Isso forma uma pasta para entrega no consulado. Espero ter ajudado. Conte com a nossa ajuda. Clique no link da bio, faça contato, que a gente está aqui para ajudar você com a burocracia.